Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com um programa eminentemente cultural, porque estamos recebendo aqui uma vez mais no programa a nossa querida Soror Vivian Tedardi, que é historiadora e supervisora cultural da grande loja de língua portuguesa da Ordem Rosa Cruz aqui em Curitiba e que veio nos relembrar, mas também contar mais algumas novidades em relação aos elementos culturais da Ordem, aos espaços culturais que a Ordem Rosa Cruz oferece aí à comunidade. Tudo bem, Vivian, com você? Obrigado por você ter retornado aí. Agradeço o convite, ao programa já terceira ou quarta vez, se não me engano, né? Isso, terceira vez. Obrigada. Que coisa boa, com certeza. As portas estão sempre abertas. Vivian, muitos sabem que nós temos um museu egípcio, né, na sede da nossa grande loja. Mas há outro tanto que ainda não sabe, que não lembra dos programas anteriores, então sempre é bom a gente recordar. Então, primeira pergunta, né, o porquê do museu egípcio aqui em Curitiba? Então, na verdade, o Egito ele tem total relação com a história tradicional da Ordem Rosa Cruz, né? E eu acho que como uma iniciativa para a gente sempre rememorar a importância dessa civilização para a humanidade, é que a Ordem então teve essa iniciativa de criar um museu egípcio, né, na sua sede aqui em Curitiba. E qual que é a originalidade desse museu em relação ao Brasil, em termos de Brasil ou América até? Sim. Praticamente, né, quase que não existem coleções como a que nós temos aqui. Por se tratar até de um museu de réplicas, digamos assim, inicialmente. Eu costumo brincar que a gente tem um pouco de cada museu do mundo aqui em Curitiba. Que você vai encontrar objetos que você só veria se estivesse no Cairo, se estivesse em Nova York, né, em Londres, em Paris. Então, acaba se encontrando isso. Um pouquinho de tudo. Isso. E também em relação à importância da múmia Totimeia. Com certeza. Né, em relação ao Brasil, né, se nós pensarmos, no Brasil só existem duas cidades com múmias egípcias, que somos nós aqui em Curitiba, e o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Olha só. E como é que é a história da formação do acervo? Então, há um artista plástico, Rosa Cruz, né, o Eduardo Vilela, que desde a adolescência já fazia reproduções sobre o Egito Antigo. E ele doou, então, essas reproduções, né, no final da década de 80 para a nossa grande loja. E então, por iniciativa do nosso ex-grande mestre, o Frater Charles Parucker, né, que ele teve a iniciativa de iniciar, né, o museu com essas peças doadas pelo Eduardo Vilela, e aos poucos nós fomos crescendo. Né? Então, aos poucos, novos objetos foram sendo adicionados à coleção. Perfeito. E com relação à múmia Totimeia, né, como é que foi essa grande aquisição, né, de uma múmia autêntica egípcia aqui? Então, o museu ele foi criado em 17 de outubro de 1990. E a Totimeia chegou em Curitiba em abril de 1995. E, na verdade, ela foi uma doação do Museu Egípcio de São José, na Califórnia, justamente da grande loja, né, da língua inglesa para as Américas. Então, eles tinham outras múmias no acervo e nos doaram a Totimeia para cá. E parece que existe aí uma história até aventureira, né, com relação à múmia, né? Diz que ela teve perdida, depois foi encontrada, teve jogada num sótão do museu. Tem uma história, né, bem interessante dela. Tem. Né? A gente brinca que a Totimeia teve muitas peripécias, desde o período em que ela foi encontrada, até realmente ter um cantinho só para ela lá no Museu Egípcio. Legal. Você pode detalhar um pouquinho do que a gente tem hoje em exposição no museu? Claro. Então, a nossa exposição egípcia hoje, a pessoa que entra na sala de exposição, ela vai desde conhecer sobre os faraós, né? Então, faraós de várias dinastias do Egito. A gente fala sobre a importância do Nilo e as atividades sociais relacionadas a ele, no caso a agricultura e o beneficiamento dos próprios alimentos, né, cultivados na região do Nilo, a importância das divindades egípcias e de como a religião estava associado a tudo na vida dos egípcios antigos. E a gente dá uma pormenorizada em algumas questões sociais, como o soldado e a atividade da guerra, né, o artesão, o arquiteto e nos instrumentos que eles utilizavam para trabalho, o próprio escriba e os instrumentos relacionados à sua atividade. E, por fim, as pessoas são convidadas a conhecer sobre o processo de mumificação, do porquê de se fazer a mumificação no Egito Antigo. E aí, claro, termina com a visita à múmia Totimeia. Que é o grande finale. Que é o grande finale, com certeza. Imagino. Bom, você recebe lá no museu escolas praticamente toda semana, né? Você tem uma estatística de quantidade, de que tipo de escolas, né, que visitam?
Então, na verdade, todos os dias nós recebemos pelo menos 2 grupos, né? Pelo menos um pela manhã, outro pela tarde, e o nosso máximo são 4 grupos por dia, né? São principalmente alunos de Curitiba e região metropolitana, né? Do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, né? E de acordo com a grade, claro, né, escolar, os professores nos procuram, agendam a visita é gratuita, é um serviço que nós oferecemos à comunidade, né? A gente só solicita que seja agendado um horário conosco, né? E aí nós fazemos uma palestra para os alunos, para que eles primeiro conheçam o Egito e depois fazem a visita à exposição. E essa visita, claro, é tutelada, né? Existe um itinerário que os alunos seguem, eles são guiados. Isso. Nós temos os monitores, né? Que são todos estudantes de história, que são responsáveis por fazer toda essa assessoria junto aos grupos, né? Que começa então com a palestra, a visita ao museu. Nós aproveitamos a arquitetura, né, da Grande Loja, que também é inspirada em prédios do Egito Antigo, né? E ainda também temos a planta papiro, onde a gente ensina as crianças como é que os egípcios faziam o próprio papel. Nós temos papiro plantado lá na hora, Temos, né? Ali na região do jardim. Então a gente utiliza a planta para poder ensiná-los também como o papel, né, era feito. Então veja bem, você que é professor ou diretor de escola, quer marcar uma visita no Museu Egípcio Rosa Cruz, olha, o único museu, né, do estilo no Brasil e um de 2 que tem uma múmia autêntica. Quais que são os procedimentos, né? Ele vai ligar lá, vai procurar agendar. Isso então, mesmo. E a visita é completamente gratuita, pelo que você falou. Totalmente gratuita. Perfeito. Você já recebeu escolas de fora, de Curitiba e região? A gente também recebe muito de Santa Catarina. Né? Então vem muita gente de Joinville, Florianópolis, né? A gente recebe constantemente. E algumas do interior de São Paulo também. E você tem alguma estatística de mais ou menos quantas escolas ou quantos alunos mês ou ano você... Então varia de cerca de 40 a 50 grupos por mês, né? E ali mais ou menos de 1.000 a 1.500 alunos. É muita gente, né? Bastante. O que é o evento Feliz Dia da Múmia 2? Isso. Então, na verdade, desde o ano passado, né, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, que na verdade, é uma iniciativa do governo federal, de que todos os museus realizem atividades para a comunidade. E daí nós, junto com o Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, que é um outro museu com acervo egípcio também aqui no estado, nós realizamos o ano passado o Feliz Dia da Múmia, que foi feita uma palestra sobre a mumificação, e depois nós literalmente mumificamos um boneco, para que as pessoas conhecessem. E aí esse ano nós vamos novamente fazer, né, o Feliz Dia da Múmia 2, só que qual a diferença? Então nós teremos o professor Moacir Elias Santos, que vai contar para as pessoas sobre a história da múmia. Ele andou fazendo novas pesquisas a respeito, então vai apresentá-las, né, nesse evento. E também a Totimeia agora ela ganhou um rosto. Isso, então tem um designer, né, de animação, que ele através, justamente em conjunto com, né, o professor Moacir, que é arqueólogo, eles conseguiram mapear a face da Totimeia e com a ajuda da computação gráfica, criar como possivelmente era a Totimeia quando viveu há 2.700 anos atrás. Isso é bem interessante. E aí vai se contar como é que foi feito todo esse processo e nós vamos ter então também, né, esse profissional contando como foi feito esse trabalho. Quando que vai ser então? No dia 18 de maio, né, a partir das 14h30. Aberto à comunidade? Aberto à comunidade em geral, todos são nossos convidados. Olha aí, fica aí o convite imperdível então, hein? Para esse evento descobrir os mistérios da múmia Totimeia, da mumificação, né, e de outros elementos tão interessantes. Muita gente não sabe, Vivian, mas o museu agora ele está passando por um reload, né, um upload. Aí ele está sendo reformado, né, até as pessoas que chegam lá na rua não veem mais o prédio no museu original, né? O museu foi deslocado para outro ambiente. Gostaria que você falasse um pouquinho disso, né, e o que a gente pode esperar aí para o novo museu. Isso, então o museu está sendo ampliado, né? Será ampliado. Então por isso que o nosso antigo prédio já não existe mais. As obras possivelmente comecem agora para o final de abril, início de maio, né? E a ampliação do nosso espaço. Então nós vamos poder proporcionar, né, para a comunidade, na verdade, mais objetos, né? E também uma maneira diferente de você ter contato com o Egito Antigo. Então, no momento... A visitação está mantida, só que em outro lugar, né? Isso, no momento nós estamos funcionando no prédio do auditório, né? Harvey Spencer Lewis, numa sala. E
continuamos com as nossas atividades normais, né, até a sua inauguração prevista para outubro de 2014. Com certeza. Eu não posso deixar de perguntar, Vivian, você esteve comigo, né, foi minha colega, né, e o seu marido também, na viagem que fizemos ao Egito ano passado. Para você, historiadora, trabalha, né, no Museu Egípcio aqui, como é que foi a emoção de ver o Egito ao vivo e a cores, né? É muito especial, porque uma coisa é quando a gente lê e vê as coisas, né, nos livros, nas imagens. Outra coisa é você sentir o que é aquele lugar, ter uma real noção da dimensão, né, daquelas construções. Né? Uma coisa é a gente estar acostumado com os nossos objetos, quando você se depara realmente com o original, com a perfeição do trabalho dos artesãos egípcios, ganha uma dimensão diferente para aquilo do qual a gente já conhece, daquilo que você já sabe. Né? Então é uma coisa totalmente diferente assim, em relação à pesquisa. Eu acho que você realmente tem que vivenciar, né? E eu acho que a cada templo, mesmo nas pirâmides, você realmente ter noção do que era tudo aquilo, né? É algo especial, assim. E é uma coisa que eu não sei se foi para você, você viveu isso também, né? Mas parece que o Egito marca a gente, né? Ele fica com você. Fica. E parece que fica algo em você pedindo uma nova visita, né? Com certeza. Como se algo não fosse completado. Né? Diz que quando a gente volta e você fica com saudade, na verdade. Né? Você quer reviver tudo aquilo de novo. Sim. Porque é engraçado, né? É uma magia que eu acho que pertence especificamente ao Egito. Sim. Bom, nós, Rosa Cruz, sabemos por quê, né? Com certeza. Sem dúvida. Me fale um pouquinho, Vivian, dos outros espaços, né? Claro que toda a parte cultural da Grande Loja de Língua Portuguesa não se resume no museu, né? Então existem outros espaços aí que você supervisiona. Gostaria que você falasse a dinâmica de cada espaço, o que eles oferecem para a comunidade. Claro. Então, na verdade, né, nós temos o Centro Cultural da MORC, que além do museu, ele possui a biblioteca também. No momento, nós já estamos com cerca de um pouquinho mais de 19 mil livros, né? É uma biblioteca como qualquer outra, né? Então nós temos livros das grandes áreas do conhecimento e ela é aberta à comunidade para pesquisa e leitura no local. Né? O empréstimo de livros que ele é apenas para os estudantes Rosa Cruzes. Sem dúvida. Né? Temos também o Espaço de Arte Francis Bacon, que ele é uma galeria de arte. Então a cada 2 meses há sempre uma nova exposição coletiva. Então, artistas também de Curitiba e região são nossos convidados para exporem lá, né? Então, nós trabalhamos com diversos temas, técnicas, né? Além da pintura, também a escultura. São dadas aulas também, né? De artes no espaço, né? Nós temos aulas de artesanato, né? No momento temos aula também de pintura para crianças, às sextas-feiras à tarde, né? Com professor voluntário. Então, também, quem tiver interesse, deixar até o telefone de contato do Espaço de Artes, que é o 3351-3028, e conversa com a Soror Marcela. Perfeito, que daí já agenda, né? Isso mesmo. Daí ela pode explicar direitinho como funcionam essas aulas, né? E também temos as atividades também culturais, né? Claro. De cursos, de palestras. Para os membros Rosa Cruzes, nós temos os encontros na Morada do Silêncio. Fale um pouquinho dessas palestras. Elas giram em torno de um tema central, de um grande tema central? São abertas à comunidade? Ocorrem toda semana? Como é que funciona? Isso, então, as nossas palestras, na verdade, elas são sobre diversos assuntos, né? Então, alguns, claro, relacionados à filosofia da ordem e outros assuntos correlatos, né? Essas palestras são abertas a todos. O que a gente pede é 1 quilo de alimento não perecível, que nós sempre encaminhamos a alguma instituição carente. Perfeito. Né? Sempre são profissionais, são nossos convidados para estarem ministrando essas palestras. Né? Então, por exemplo, nesse sábado mesmo, nós falamos sobre o poder da oração, sobre o enfoque da ciência. Né? Agora, no final do mês, dia 27 de abril, nós teremos uma palestra sobre a vida em prosperidade, né? Então, temos palestras sobre Egito, sobre filosofia, psicologia. Então, né? Os temas são bem variados. São bem variados. São semanais essas palestras ou quem quiser ter assim, acesso à agenda? Isso. Então, na verdade, geralmente nós realizamos 2 palestras mensais, procuramos distribuir a cada 15 dias. Elas são realizadas ou aos sábados à tarde, às 15 horas, ou nas quartas-feiras, às 19h30. Mas para quem deseja a nossa programação, é bom entrar no portal da AMORC, né? No www.amorc.org.br. Há já ali um calendário com a nossa agenda mensal.
né? Então, com todas as informações relacionadas a esses eventos. Perfeito. E aqueles que são Rosa Cruzes, né? Como você falou, existem cursos e encontros especificamente de temas Rosa Cruzes, né? Tanto aqui na sede da Grande Loja, aqui no Bacaxiri, como também na Morada do Silêncio, né? Na nossa sede aí campestre, vamos dizer assim. Isso mesmo. Então, nós fazemos, principalmente para os estudantes Rosa Cruzes que já tenham atingido o 1º grau de templo. Aí são cursos relacionados mesmo ao rosacrucianismo, né? Até vou deixar um convite, que agora em abril também, de 25 a 28 de abril, nós temos o Encontro Rosa Cruz, Alquimia Rosa Cruz, com a sócia Elisa Fernandes Rocha, né? Então, ela já deu esse curso há uns 2 anos atrás e vamos repeti-lo, né? E foi um sucesso quando foi realizado e tenho certeza de que será muito bom agora novamente. Ele vai ser feito aqui em Curitiba? Na Morada. Na Morada do Silêncio, em 4 Barras, então, né? Isso mesmo. Morada do Silêncio já foi apresentado aqui várias vezes, né? Trata-se de uma sede da Ordem Rosa Cruz para retiros espirituais que fica ali incrustada na Mata Atlântica. Isso. Aqui, né, em 4 Barras, um lugar assim verdadeiramente mágico. Vivian, temos também atividade como a Hora do Conto. Sim. O que vem a ser essa atividade, né, para os pequenos, e para você que tem criança, filho pequeno em casa? Parece que é uma coisa muito interessante. Isso, uma vez por mês na Biblioteca Alexandria, nós temos ali o cantinho da leitura para as crianças. Então nós realizamos a Hora do Conto. Ela é aberta a todas as crianças, né, em idade de alfabetização principalmente. E a gente sempre procura apresentar um livro, contar a história daquele livro e trazer também uma atividade pedagógica relacionada à história, né? Então, nessa atividade da Hora do Conto sou eu, a Marisa Umezaki, que é a nossa bibliotecária, e a Marcela Lobo, que é responsável pela Ordem Juvenil, né? Agora a Ordem Guias do Grau. Sim. Então, nós que realizamos essa atividade. E a nossa próxima agora é até neste sábado, dia 20 de abril, às 14h30. Então, ó, o convite aí, hein? Dia 20 de abril, você que tem criança, filho pequeno, né? Se quiser que ele participe da Hora do Conto, né? As portas estão abertas aí. Sem dúvida é uma experiência bastante interessante. Vivian, você coordena também, eu acho que você não coordena a questão das meditações abertas, fica a cargo da Loja Curitiba, né? Isso mesmo. Mas que ocorre num dos espaços, se não me engano, culturais agora, ou não estão ocorrendo mais? Não. No momento eles estão realizando ali na própria loja, né? Então, essas atividades são lá. Até agora, por causa da reforma, então nós utilizamos uma sala que eles realizavam a meditação para a realização das monitorias para as escolas. Perfeito. Então também os alunos que vão lá, nessa sala agora ela está toda montada com diversos objetos, né, também de Egito Antigo, para trabalhar com as crianças. Me diga uma coisa, você falou uma coisa importante que tem que esclarecer da biblioteca, que a biblioteca ela não está, a retirada dos livros é restrita a Rosa Cruzes, mas toda e qualquer pessoa pode pesquisar em loco lá, né? Isso mesmo. Existem espaços para a pessoa se sentar e ter acesso a todos os livros, né? Isso, nós temos ali até um terminal que a pessoa pode fazer consulta, né, a todo o nosso acervo, e aí solicitar, né, aos atendentes e ler, pesquisar lá no local. É só mesmo o empréstimo que é exclusivo aos estudantes Rosa Cruzes. Né? E até quem quiser consultar também esse acervo, ele está também na página da biblioteca, no portal da Grande Loja. Né? Então também consegue ter ideia do que nós temos no nosso acervo. E com relação às projeções de filmes e vídeos que ocorrem também semanalmente, né, de caráter cultural, místico-filosófico, como é que funciona isso? Isso, todas as segundas e quintas-feiras, a partir das 14 horas, nós temos filmes educativo-culturais para a comunidade, também com entrada franca. Então, nós temos um vídeo às 14 e o outro às 15 horas. Né? Então, só chegar ali na recepção da Grande Loja mesmo, né? Falar, eu vim para assistir o filme, e aí são nossos convidados, né? Essa é uma outra atividade. Nós fazemos essa programação de acordo com o acervo que nós temos de filmes, principalmente documentários, na Biblioteca Alexandria, e que daí nós montamos uma grade mensal, que é então exibida, né, na sala de projeção semanalmente. Perfeito. Vivian, agora, já que a gente tem tempo ainda, vamos refletir um pouquinho sobre alguns assuntos ligados ao teu trabalho. Primeira coisa que eu queria te perguntar nesse novo âmbito é o porquê da preocupação da ordem com essas questões culturais, né? Algumas pessoas perguntam, mas por que uma ordem mística, uma fraternidade esotérica, né, tem essa preocupação de levar, abrir a comunidade à cultura, diríamos a cultura
ordinária, né? A cultura, não no sentido pejorativo ordinário, por favor, né? Mas a cultura tal como nós a conhecemos normalmente. Por que essa preocupação? Né? Porque a ordem também é uma instituição cultural, né? E se a gente fala justamente no autoconhecimento, ele perpassa totalmente pelo conhecimento daquela cultura que nós produzimos, né? Isso eu diria tanto na questão intelectual, no conhecimento de outros povos, na leitura, no contato com a arte, né? Isso também é rosacrucianismo. Com certeza. Eu acho que passa um pouco também pelo desenvolvimento integral do ser humano, né? Você não pode desenvolver só alma, né? Você tem que atender mente, tem que atender corpo, né? E a ordem faz muito bem isso nessa visão mais holística do ser humano. Isso que nós, procuramos realizar isso através das atividades desses espaços culturais, né? Então, seja através das palestras, dos cursos, na biblioteca, através da leitura, no espaço de artes que desperta essa sensibilidade das pessoas, né, para a questão artística, né? Ou até mesmo no museu, através dessa viagem para o Egito Antigo. Eu até gostaria de dizer que nesse dia da múmia a gente vai inaugurar uma exposição, que seria uma exposição temporária, sobre a evolução humana, né? Então, e não vai ser uma exposição temporária comum. Então, nós temos crânios que fazem parte do nosso processo evolutivo e também essa reconstrução facial de como seriam essas espécies. Olha isso. Né? Então, quer dizer, é todo um conhecimento produzido ao longo do tempo e que, através dos nossos espaços, a gente procura disponibilizar à comunidade. Na própria biblioteca, nós temos um espaço também para exposições. No momento, a gente tem sobre os mitos de diversos povos antigos. Então, quer dizer, ao conhecer, ao visitar esses espaços, são diversas as possibilidades que as pessoas têm de terem contato com essa nossa produção cultural, né? Você pode dizer, assim, de cátedra, né, Vivian, como essa questão, a ampliação dos horizontes culturais proporciona transformação interior, né? Porque você vê aquelas pessoas que às vezes estão encapsuladas num paradigma bastante limitado de vida, quando elas não têm assim, não se dão a oportunidade, porque agora já não se pode mais dizer, não tem oportunidade. Você tem muitas oportunidades, às vezes, na sua cidade, de ampliar seus horizontes culturais, né? E oportunidades, às vezes, gratuitas, né? Como é o caso da Ordem. Como é que você encara, assim, essa questão da pessoa que não tem essa vontade, e como tirar as pessoas dessa apatia, principalmente num país que ainda tem grandes problemas de incentivo à cultura? Então, na verdade, a divulgação é uma grande arma, né? E também oferecer atividades que tenham significado para essas pessoas, né? Não adianta só a gente dizer que oferece atividades culturais, mas ela também tem que ter um significado para elas, senão também nada representa. Sem dúvida. Né? E eu diria que ter o contato com essas atividades culturais, ela é importante porque é aí que a gente acaba com muitos preconceitos, né? Então, você só pode conhecer, né, dizer, falar, né, abrir a mente através do momento que você conhece. Perfeito, né? Perfeito. Então, isso a gente vê muito, por exemplo, com o que as pessoas também conhecem da própria ordem, né? Então, a gente precisa desmistificar, né, isso seja a Ordem Rosa Cruz ou, né, qualquer, às vezes, outra instituição semelhante a nós. Com né? certeza. Isso. Então, a gente também tenta, acho que através desse nosso trabalho, fazer isso. E como é que Vivian? As pessoas, quando visitam, principalmente os museus, os alunos e também professores, alguns chegam com pré-conceitos com relação à ordem, pensando, puxa, achei que era uma coisa, agora já vi que é outra. Às vezes tem. Às vezes tem, sim. Então, eu não diria nem, muitas vezes não é só a questão escolar, é o público em geral mesmo. Porque o público é atraído para conhecer o Egito Antigo e se depara com uma estrutura muito maior, né? Então, ou até mesmo nas próprias palestras que você só vê o anúncio de um tema e aí você toma conhecimento, né, do que do que representa essa instituição. Então, eu diria que também as nossas atividades culturais, elas colaboram para isso. Perfeito. Fica aqui então um convite, né, aos professores, educadores e para a comunidade em geral, para você que é de Curitiba, mas também fora de Curitiba e fora do país, uma vez que o programa está sendo cada vez mais visto, né, fora do país, essa oportunidade de conhecer todos os espaços culturais da Ordem. Você tem uma pessoa simpática como a Vivian, né, nossa sorora aí, também uma Rosa Cruz muito dedicada, muito valorosa, coordenando todo esse trabalho, que não tem outro fim que a iluminação, né? Que o engrandecimento, o enlevo das pessoas.
Vivian, eu te agradeço muito você ter vindo, né? Uma vez mais, as portas estão abertas e continuarão abertas para você vir nos atualizar das novidades culturais da Ordem. E deixa aí as câmeras para você falar ou dar um arremedo aí que você acha necessário sobre esse tema. Eu que agradeço, Gemil, novamente o convite, né? Eu quero deixar o convite a toda a comunidade a participar das nossas atividades culturais. Então, vou deixar o horário dos nossos espaços. Isso. Então, nós abrimos de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 13 às 17h30. E o museu e a biblioteca abrem aos sábados, das 14h30 às 17 horas. E nós temos, então, uma vasta programação cultural que eu convido as pessoas, né, a acessarem o nosso site para terem contato. E também, né, a gente tem um boletim cultural. Aquelas pessoas que tiverem interesse em receber em casa podem me mandar um e-mail solicitando que trimestralmente nós temos também toda a nossa programação que pode ser encaminhada à casa das pessoas. Isso é interessante, então, se você quer receber gratuitamente na sua casa, trimestralmente, o boletim cultural da Ordem Rosa Cruz com todos esses eventos maravilhosos que a Vivian falou, ligue para lá ou entre no nosso portal, entre em contato com a Vivian, cadastre-se e você vai estar recebendo aí. Vivian, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Gemil. E os convites aí estão perpetuados para que você retorne. E a vocês todos que nos acompanharam, vocês têm um compromisso conosco toda quarta-feira, 22 horas, sempre atualizando em termos de cultura, filosofia, espiritualidade e ciência. Esse é o programa Presença e Harmonia, que se dedica à elevação das consciências. Até a próxima quarta e uma paz profunda a todos.